Meus amigos, mais uma tarde estamos aqui. Como todavia sempre estamos trazendo uma palavra que poderá mudar a sua vida, que poderá transformar a sua vida. Uma palavra que pode lhe absolver a condenação da morte eterna. Uma palavra que poderá tirar você do juízo final. Uma palavra que pode tirar você dessa cegueira pela qual você se encontra. Cegueira essa que tem levado você a se apaixonar pelas coisas desse mundo. E quando o homem se apaixona pelas coisas desse mundo, como está escrito em Romanos no capítulo 5, ele se torna inimigo de Deus, ele não gosta mais com Deus. Mas são as atitudes, as escolhas que o homem escolhe, que o homem dá preferência, que o homem tem prazer. A Bíblia diz que o homem tem mais prazer nas coisas deste mundo do que ser um homem grato a Deus por tudo que Deus fizera pelo homem, pela sua criação, pelo homem, por Deus ter criado o homem, por Deus ter dado vida ao homem, por Deus ter dado esse oxigênio para que nós, por meio dele, sobrevivemos. Por sermos gratos a Deus pelo sol, pela chuva, pelo produto da terra, pela vida, pela saúde, pela família. Mas infelizmente, os homens movidos por uma natureza decaída, por uma natureza pecaminosa, passaram a amar mais as coisas desse mundo do que a Deus. Rejeitaram a Deus, colocaram Deus em terceiro lugar na sua vida. E quando o homem colocou Deus agora, começando por Adão, no último lugar na sua vida, porque Adão agora não queria ser mais instruído, nem orientado por Deus. Ele achou melhor ser dirigido pela sua própria escolha, pelos seus próprios caminhos, do que ser dirigido pela orientação de Deus. E que resultou nessa rebelião do homem para com Deus, nessa rejeição do homem para com seu Criador. Enquanto o homem estava no seu espaço, ou no estágio de inocência e de pureza, o homem não era atingido, não era afetado pelo câncer, pela cegueira. O homem não perdia nenhum membro do seu corpo. O homem não estava confinado à morte. Mas após o pecado, Paulo pergunta à morte: "Eu morto, onde é que está o teu aguilhão?" Aí Paulo agora, ele exclama, ele mesmo responde à morte, que o aguilhão do pecado o aguilhão da morte é o pecado. A morte só meteu o poder sobre a raça humana, devido à desobediência e o pecado do ser humano. Às vezes o homem não quer aceitar. Às vezes o homem natural, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Sabe o que quer dizer? A conotação de um homem natural é o homem desprovido de Deus. É o homem que ama as coisas desse mundo. É o materialista, é o ateu. É o homem que ignora, que pratica absurdos e viola a lei natural e a lei moral de Deus. E as consequências dessa desobediência do primeiro Adão lá no Jardim do Éden, tudo que vem acontecendo, porque Adão pecou, Adão foi expulso do Jardim do Éden, mas a Bíblia diz que os homens abraçaram, os homens amaram a rebelião de Adão. E pelo homem ter amado a rebelião de Adão, hoje estaria a consequência. Se você chegar no hospital de um câncer, você vai ficar totalmente de boca aberta. Você vai ver criança, adolescente, pessoas de idade avançada com câncer sofrendo. Porque Deus não criou o homem para o homem sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer que o homem perca um membro do seu corpo. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não tem prazer de ver um homem sofrendo. Deus não tem prazer
vivia no estado de inocência e no estado de pureza. Mas o resultado da sua desobediência. Aí nós agora podemos fazer essa colocação. A fatalidade da rebelião, a fatalidade da transgressão, a fatalidade do pecado do homem, que agora herdou uma natureza pecaminosa. O homem agora teve prazer no pecado. O homem agora passou a amar as coisas desse mundo. O homem agora passou, após o pecado, a amar o prazer de matar, de derramar sangue. O homem passou agora a ter duas, três mulheres, trair a sua mulher. A mulher, entre aspas, não sou toda, a trair o marido. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o irmão matando o irmão, é o avô matando o neto matando o avô. Quando você liga a reportagem, você vai encontrar uma série de casos e você ficará armado. O cara sai de manhã para ganhar o seu pão. De repente ele é atropelado, ele é devorado pelo caminhão, pelo ônibus, pelo carro pequeno. Ele vem na sua moto tranquilo, mas de repente acontece qualquer coisa para que ele venha perder e entrar em óbito. Sabe o que é isso? É a consequência, é a herança que nós herdamos dos nossos pais, é a herança que nós herdamos de Adão, que é o pecado. O pecado separou, o pecado tem separado o homem da comunhão de Deus, mas esse não é o propósito de Deus, de ver o homem na condição que ele se encontra hoje. Pecado é terrível, é pior do que o câncer. O pecado separou o homem de Deus. O pecado leva o homem a maltratar a sua esposa. O pecado leva a mulher a querer manipular o homem. O pecado leva o homem a matar, o homem espancar a sua esposa. O pecado leva a mulher a querer matar os seus filhos. Só por a realidade que nós não podemos fugir desse fato. O pecado é uma terrível. Não há nada existente abaixo do sol pior do que o pecado. O pecado deformou o caráter, a moral, a dignidade, o pudor, a vergonha do ser humano. O pecado, ele é tão terrível aos olhos de Deus, que em primeiro lugar, num ato de desobediência, quando Adão ele peca, a primeira coisa que Adão ele toma iniciativa na sua vida foi procurar se esconder da presença de Deus, porque ele sabia que Deus ia perguntar, Deus ia cobrar dele. Ele sabia que ele ia ser punido na medida em que ele pecara e que ele se aproximasse de Deus. E foi a primeira coisa que Deus perguntou a Adão. Adão, que te mostrou que tu estava no começo do fruto, que eu havia proibido que tu não comesse. Adão não queria saber. Adão, na primeira ocasião, que Eva dá a ele o fruto do conhecimento do mal do bem, ele passou a comer esse fruto. Ele vê a incredulidade do homem, o ateísmo, o materialismo, a falta de respeito com a natureza, a falta de respeito para com o seu semelhante, a falta de respeito para com o seu Criador, a falta de respeito para com as leis morais, para com a lei natural de Deus é tão grande. Foi e continua sendo um fator que tem proporcionado miséria para a raça humana, que não é o prazer de Deus, que não estava nos projetos de Deus, muito embora que na sua onisciência ele já sabia que o homem chegaria nessa condição, mas Deus não tem prazer que o homem seja condenado. Para isso, com antemão, antes que o homem pecasse, Deus já havia projetado a Jesus Cristo, porque ele sabe que lá no inferno não existirá uma rede, uma cama, uma
uma maconha, uma pedra, uma mulher para aí, você se relaciona com ela, assim mulher, mas você não vai ter essa oportunidade, porque no inferno não haverá dia, não haverá sol, não haverá oxigênio, não haverá água, não haverá alimento, você vai ter fome, você vai ter sede, mas lá não haverá água nem alimento. Eu já sabia que as comissões do inferno seriam um horror para a raça humana. Eu também sabia na sua onisciência que os homens optariam ir para o inferno e entrando pelo caminho largo. Por isso Deus apresenta o caminho largo e o caminho estreito. Dentro desse caminho largo você pode matar. Dentro desse caminho largo você pode adulterar. Dentro desse caminho largo você pode vestir uma saia. Dentro desse caminho largo você pode fumar uma maconha, uma pedrinha. Dentro desse caminho largo você pode ser um ladrão. Dentro desse caminho largo você pode ser um feiticeiro. Dentro desse caminho largo você pode ser um afeminado. Dentro desse caminho largo você pode amar e derramar sangue e matar pai de família, adolescente e mulher grávida e criança. Mas de quem foi o prejuízo? Adão vivia no paraíso. Adão não conhecia a morte, esse sofrimento que hoje nós estamos passando. Quando os trabalhadores que hoje já partiram para ganhar o seu pão foram assassinados, foram assaltados, morreram debaixo de um caminhão, mas saíram para ganhar o seu pão e nós saímos honestamente. Porque aí alguém chega a questionar. Aquele cidadão era uma pessoa tão boa. Aquela cidadã era uma pessoa tão boa. E morreu dessa forma. É consequência do pecado. O ex-homem Miguel e ele, sentado no dia de morrer debaixo de um carro, debaixo de um trem, de arma branca ou de fogo, não, nós que somos cristãos, estamos sujeitos também. Porque isso é a consequência do pecado. E Paulo dizia que o pecado ainda habitava nele, por ele ser humano, por ele estar aqui nessa terra. Mas haverá um dia em que Cristo, ele nos deu uma promessa no capítulo 14, que ele viria buscar aquele que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Ele tem prometido um novo céu, uma nova terra, e nessa nova terra não haverá discriminação, não haverá preconceito, não haverá racismo, não haverá violência, não haverá pobreza, não haverá cego, não haverá paralítico, não haverá ladrão, não haverá assassino, não haverá nenhuma doença que venha fazer com que a pessoa humana venha ter desprazer em viver. Nessa nova terra não haverá pobre. Nessa nova terra não haverá guerra. Nessa nova terra, o pai não matará o filho, nem o filho matará o pai. Nessa nova terra, o irmão não matará o irmão. Nessa nova terra, a irmã não matará o irmão, nem o irmão matará a irmã. Nessa nova terra, não existirá usurpadores. O trabalhador não vai ser usurpado nem roubado como o trabalhador aqui nesse país. Peraí que eu vou comprar veneno. Tá me gostando, não é? Meu amigo, Vamos falar agora, né? quando eu digo isso, eu não digo com satisfação. Nem como nem meu Olha isso aqui. prêmio. Beleza, trabalha nessa parede não é aqui. A nossa governadora. Ali é fácil demais, né? Essa ali na rua, né? Porque Amém? na verdade, pra ser sincero, ela não pode fazer nada. Todos que se sentam ali no palácio não pode fazer nada pela nação. O que ela pode fazer pela sociedade, o que ela pode fazer pela cidade, ao que está, ao que foi otorgado a ela. Você sabe que para uma governadora que decide o Estado, vai preciso de dinheiro federal. Agora o que nós precisamos da
governadora tem culpa, o Senado tem culpa, o presidente tem culpa, o deputado tem culpa, o povo também tem culpa. É um conjunto de elementos que contribuem para essa miséria, para essa violência, para esse desemprego, para essa imoralidade, porque a Bíblia diz aqui que Deus olhou do céu para a terra, para os governantes. A Bíblia não diz que Deus olhou do céu para a terra para o imperador, não é para de Roma. A Bíblia não diz que Deus olhou para o presidente, para o governador, para o prefeito, para o deputado, para o Senado. A Bíblia diz que Deus olhou para o céu, para a terra e não viu nenhum sequer luz. Portanto, o que o escritor, o narrador está querendo dizer, que nós temos uma parcela de culpa no que nós estamos sofrendo, no que nós estamos sofrendo. Você pode resolver essa situação do nosso estado, você pode resolver a situação do nosso município, como Nordeste. E o meio viável essa situação ser revertido é quando a pessoa, ele muda de atitude, e quando lá a Síria, o rei era violento, mas não era somente o rei não, era toda a nação, porque Deus não é injusto. Deus não destruiria a nação se todos não estivessem na mesma condição do rei. Aí Deus viu a violência que era tão tamanha, e quando o rei da Síria ganhava, o que ele fazia? Ele pegava o seu Um dia vai me procurar. arrancava a cabeça, amassava os olhos, e colocava a sua cabeça numa pirâmide. E aquela cabeça que ele conquistou, aquele reino, servia de troféu para ele. Mas Deus, que é o Deus que é o soberano, não estava se agradando. Não agradava a Deus essa tamanha violência. Deus não está de modo algum. Ele é favorável a todo tipo de injustiça e de violência. Deus deu tempo. Deus não estava somente assistindo a violência dele. Mas como Deus é limitado como nós, limitado não como homem, mas como Deus, porque dentro da sua longanimidade existe também um espaço aonde numa nação e uma pessoa individual, aquela longanimidade dele, muitas das vezes chegou ao fim. E ele chegou ao fim, Deus não estava mais adotando, mas querendo, Deus não estava mais aceitando, admitindo aquele comportamento, aquela violência. Aí Deus agora chama Jonas e diz: Jonas, vai lá em Nínive e proclama a ele, que se eles não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. O que Deus queria o quê? Era que os homens se arrependessem e mudassem de atitude. Foi só o que deu. Quando chegou ao conhecimento do rei, ele é um profeta judeu, hebreus, na sua cidade proclamando o arrependimento. A primeira coisa que o rei fez foi pegar e proclamar inclusive em 3 dias e mudaram de atitude, acabaram com aquela violência, deixaram o prazer de matar, de derramar sangue e de arrancar a cabeça e colocar como um troféu. Ele não tem se arrependido. Eu teria destruído toda aquela cidade. Essa cidade era 120.000 pessoas, 120.000 almas. Sem contar mulheres e crianças. O que Deus espera, o que Deus quer do homem, é um auto-reconhecimento. O que Deus espera do homem é que o homem mude de atitude. O que Deus espera do homem é que ele se arrependa dos seus pecados. Na medida em que ele se arrepende,
obviamente ele vai receber da parte de Deus uma absolvição, ele vai ser perdoado, ele vai se tornar uma nova criatura, ele vai deixar de matar, ele vai deixar de roubar, ele vai deixar de adulterar, ele vai deixar de vestir uma saia, ele vai deixar de ter um relacionamento anal e oral. Isso aí contribui, isso aí viola a lei natural de Deus, porque Deus disse a Adão: crescemos e multiplicai-vos, e todo ser humano tem vários órgãos vitais diferenciados. Então o ânus foi criado para sair de excesso de a boca foi para você expressar o seu sentimento, foi para você mastigar o alimento e sentir o paladar. No ano do homem, no ano da mulher, na boca da mulher, na boca do homem, não há óvulos. Por isso que Deus abomina esse tipo de relacionamento, Deus não aprova. A sociedade está mergulhada nessa depravação, nessa moralidade. É a escolha do homem. Com essa escolha do homem, nós herdamos a condenação eterna, a morte eterna e um juízo, onde todo tribo, nação e língua irão comparecer perante o tribunal dele para prestar conta de tudo que nós aqui realizamos. A pessoa que pensa que nós estamos sozinhos, a pessoa que pensa que Deus está alheio ao mundo, não. Deus não vê. Agora ele usa a sua longanimidade, ele espera o pecador se arrepender, ele espera o homem mudar de vida, ele espera que o homem reconheça que ele precisa do perdão de Deus, ele espera que o homem abra o seu coração e diga: eu preciso de ser lavado no sangue de Jesus. Se você não se arrepender, você vai enfrentar um duro juízo. Se você não se arrepender, você será levado para o lago de fogo. Você não se arrepender, e não lhe deixar de pagar o seu pecado. Você não deixará de fazer apologia e teologia de gênero. Você veja lá em Romano que a Bíblia diz que os homens amaram mais as coisas desse mundo. Por isso que Deus entregou ele às paixões infames, homem com homem, mulher com mulher. Mas no ato criativo de Deus, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é o homem, e a mulher foi criada diferente do homem. A mulher foi criada após o homem. Em primeiro lugar, Deus criou o homem. O homem estava sozinho no jardim do Éden. O homem sentia a falta de uma companheira. E Deus viu que o homem estava triste. E chegou o momento em que Deus queria dar a Adão uma companheira. E Deus aproveitou o momento e deu a ele uma companheira. E fez com que um grande sono caísse sobre ele. E quando ele desperta, viu a mulher do lado dele. E quando ele olha para aquela mulher, ele diz assim: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Você deve respeitar a sua mulher. A sua mulher deve respeitar você. Você deve amar a sua esposa deve amar você, a sua esposa deve honrar você na sua presença e na sua ausência. Você deve honrar a sua esposa na sua presença e na sua ausência. A hora que eu estou o tempo é limitado, como eu já falei, por conta que eu tenho o horário de vacinar minha cachorra. Eu só quero te dizer uma coisa: tudo o que vem acontecendo no mundo aqui não é outra coisa a não ser a advertência, os sinais, não só da ressurreição, do arrebatamento, da volta de Cristo, mas do implantamento do governo do anticristo, que vai por meio da sua apologia de promover a ordem e ajudar na economia. Para ele vai trazer uma promessa de prosperidade, aonde não haverá guerra, aonde não haverá desnome, aonde não haverá assassinato nem roubo. Então, a humanidade em geral vai dizer que esse é o cara, e todo mundo vai ser voltado para ele. E a Bíblia diz que ele vai fazer fogo descer do céu, ele vai curar cego, vai curar paralítico, mas é com uma cura mentirosa, para enganar a humanidade, para que você permita que ele coloque o número ou o nome dele na sua mão, na sua testa. A partir de que você colocar o nome dele ou o número
dele, você não terá mais espaço para o perdão de Deus. Jesus está botando. Deus lhes ajude, que Deus lhes abençoe. Gostaria de saber onde é que está aqui a primeira mão para ele. A primeira pessoa que quer aceitar Jesus. A primeira pessoa que tinha vontade de abandonar a declamação, a imoralidade, o assassinato. A primeira pessoa que seja que se levante para ser um combatente contra a ideologia de gênero. Estão querendo acabar com os homens. Estão querendo acabar com a família. Por meio dessa lei diabólica, depravada e imoral que é a ideologia de gênero. É óbvio que Deus é doutor do homem de livre-arbítrio. Mas você será responsável pela sua escolha. Você pode mudar de órgão, você pode mudar de órgão, de um pênis, de uma vagina, mas você não pode mudar de sexo. O homem pode tirar o seu pênis e colocar uma vagina. A mulher pode tirar a vagina e colocar o seu pênis, mas não pode mudar de sexo. Ela vai continuar menstruando, ela vai continuar essa relação, engravidar. A relação não vai ser mais não, porque ela fechou a vagina e ficou com o pênis, mas ela não poderá engravidar homem nenhum. Não há tecnologia e nem ciência que poderá mudar o sexo do homem, nem o sexo da mulher, porque isso é uma lei natural. Peça a sua experiência, tire o seu pênis com a sua vagina, para ver se você engravida. Não condena isso como abominação. Homem, está escrito na Bíblia, não é uma ofensa, não estamos aqui se dirigindo para ofender a ninguém, para desacatar ninguém, mas é a palavra de Deus que nos ortoga, que nos ensina, que nos esclareceu, que Deus, sabedoria, que sabemos definir o que é homem e o que é mulher. Aceita Jesus como teu Salvador.